tema que nós vamos falar hoje é estações, né? E esse tema, ele veio ao meu coração desde a virada do ano, e Deus começou a tratá-lo no meu coração, falar comigo acerca de estações. E, a princípio, eu achei que eu fosse trazer essa ministração para a igreja. E, de fato, eu tenho no meu coração aqui que, possivelmente, ela vai vir para a igreja local. E você vai ver por quê. Por se tratar de um tema muito importante. Mas, aos poucos... Linda, que bom que você veio. Mas, aos poucos, minha convidada, gente... Dá licença, minha convidada veio, estou toda feliz que a minha convidada veio. Mas você vai ver que é um tema muito importante, né, de vital importância. Mas, meditando a respeito do tema e tudo, eu comentei com a Suzy que ela me perguntou se eu tinha um tema. Eu falei, Suzy, acho que tenho, Deus está falando no meu coração, mas deixa eu orar mais um pouco para que eu tenha certeza que seja mesmo esse tema. E, de fato, veio mesmo essa certeza no meu coração para a gente abrir, né, esse tempo de encontro do Ministério Conectadas, que é o Ministério de Mulheres aqui do Verbo Osasco, com esse tema estações. E eu quero que você abra comigo lá em Daniel 2, nós vamos ler do 20 ao 22, Daniel 2, do 20 ao 22, como tem na projeção aqui também, então eu vou me adiantar aqui na leitura, tá bom, irmãs? Diz assim: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, diga comigo, o tempo, e as estações, diga comigo, e as estações. Amém. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe, meninas, quando nós falamos sobre estações, nós tocamos num assunto muito sensível. Isso porque a grande maioria das pessoas, elas vivem a vida delas sem discernimento, sem discernir as estações. Elas vivem sem o discernimento das estações, sem o discernimento do tempo. Elas simplesmente vivem. Elas vão vivendo suas vidas, mas elas não se eu não quero usar essa palavra se preocupa, mas elas não colocam o seu foco, a sua atenção no que diz respeito ao discernimento do tempo e das estações. Mas discernir o tempo e as estações é fundamental para o cumprimento do nosso propósito. Fundamental. Então, nós não seremos galardoadas, né, por fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer pela metade. Nós seremos galardoadas em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer por completo. Lá em 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo ele vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira. Então você percebe que quando ele fala, completei a carreira e guardei a fé. Algo completo é algo que foi feito até o final. Algo completo não é algo que ficou pela metade. Então, nós não seremos, vou repetir para você, galardoadas por aquilo que nós fizermos pela metade. Mas nós seremos galardoadas por aquilo que nós fizermos por completo. Amém, irmãs? Então, é importante sabermos separar o tempo e as estações. Amém? Percebe que o texto que nós lemos faz separação entre tempo e estações. Porque tempo e estações não são a mesma coisa. Amém? Então, lá no versículo 21, a Bíblia fala, e eu pedi para você repetir, o tempo e as estações. A Bíblia fala, é ele quem muda o tempo é uma coisa. E as estações. Estações são outras coisas. Amém? É outra coisa. Mas antes da gente falar sobre isso e distinguir tempo e estações, eu quero chamar a sua atenção para algo
que é muito interessante nesse texto aqui, que ele deixa claro que é Deus quem muda isso. É Deus quem muda tanto o tempo quanto as estações. Nós em nós mesmas não temos capacidade para fazer isso. Não é você que muda temporadas na sua vida. E nem eu. Não é você que muda estações na sua vida. E nem eu. Quando nós olhamos para as estações do ano mesmo, outono, inverno, primavera, verão, quando nós olhamos para as estações, nós não temos o que fazer. Elas simplesmente mudam. Está fora do nosso alcance, está fora do nosso controle. Amém? Não somos nós. Quando nós olhamos para o ano ele muda. E não há nada que nós possamos fazer. Não tem como nós fazermos força para ficar em 2025. Porque quando passa de meia-noite, do último dia do mês de dezembro, a gente muda para o próximo ano. E não há nada que a gente possa fazer. Amém? Então é Ele quem muda. Se é Ele quem muda, e nós em nós mesmas, amadas, não temos essa capacidade para mudar tempos e estações na nossa vida, o que nos resta fazer então? O que me resta fazer então? O que te resta fazer então? Já que você sabe, já que a palavra, pela palavra, nós estamos vendo que nós em nós mesmas não temos essa capacidade de fazer essa mudança. Então, o que me resta fazer? Discernir. Amém? É isso que me resta fazer. Então, eu preciso me dedicar para que eu possa discernir tempos e estações. Agora, é interessante dizer que para eu discernir, eu preciso de sensibilidade. Amém? E sensibilidade não se desenvolve num ambiente de agitação. Amém, irmãs? Para adquirir sensibilidade, é preciso se reservar, é preciso se guardar, é preciso silenciar o externo para ouvir o interno. É preciso comunhão com Deus. E é preciso muita comunhão com Deus. Para ter discernimento, para ter sensibilidade. Agora, um outro elemento extremamente necessário, além do discernimento e da sensibilidade, e que é falado ali naquele texto que nós lemos, para que a gente possa, então, discernir o tempo e as estações, é Sofia. Sabedoria. Sofia, do grego, sabedoria. Amém? Eu vou ler novamente com você o que nós lemos no início. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Amém, irmãos? Então, nós vamos precisar também de sabedoria. É a sabedoria que vai te guiar ao tempo e ao modo de fazer as transições exigidas para cada nova temporada na sua vida. Para cada nova temporada, para cada nova estação na sua vida, você vai precisar de sabedoria para que você se mova da maneira correta, para que você seja exata na exigência que cada mudança, cada transição irá, exigir de você. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes Deus ele vai te sinalizar que um novo tempo ou uma nova estação está chegando na sua vida. Ou, já chegou na sua vida, ou está chegando, está se aproximando da sua vida. E sem sabedoria, irmãs, naturalmente, nós metemos os pés pelas mãos. E sabe o que a gente faz? A gente queima a largada. Amém? Ou seja, a gente pode entrar de forma prematura, só porque nós já temos a informação que aquela estação chegou ou vai chegar. Você está aqui? Amém. Você percebe como esse assunto é sensível e de extrema importância?
Sabe, irmãs, eu sinto falta de ensinos a respeito disso, com mais frequência no nosso meio. Sabe por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas abortando seus propósitos, porque não conseguem discernir tempos e estações. Eu vejo outras se matando, literalmente, sofrendo na sua carne, adoecendo, porque não discerniram lá atrás tempos e estações e entraram naquilo que até poderiam ter entrado, mas de forma prematura, e hoje sofrem. Amém? Então o Senhor hoje, Ele está como um Pai bondoso que trazendo uma mensagem ao nosso coração, para que a gente possa acolher essa mensagem com mansidão, com humildade. Para que a gente possa, então, discernir o tempo e as estações da nossa vida. Para que a gente possa andar na exatidão do Espírito, na exatidão daquilo que o Espírito tem para a nossa vida. Glória a Deus que nós estamos ainda em março. E nós temos ainda o ano inteiro pela frente, para que a gente possa, então, através dessa mensagem que o Senhor está trazendo para nós essa noite, a gente possa, então, ruminá-la, e a gente possa, então, nos colocar, literalmente, nos despir, literalmente, diante do nosso Pai, para que Ele possa, então, nos dar direções, nos dar clareza. Amém? Então, eu estou falando para você que, sem sabedoria, naturalmente, a gente mete os pés pelas mãos. E aí a gente pode queimar a largada. Mas também a gente pode ser vagarosa. E a gente pode, então, perder o time. Perder o tempo. Só que Deus não quer que nem a gente seja acelerada demais, mas também Ele não quer que a gente fique para trás. Percebe? Ele quer que a gente ande na exatidão daquilo que Ele tem tratado no nosso coração. Amém? E aí, eu quero contar para você algumas experiências, né, que eu passei ao longo da minha vida. Uma delas é quando eu ainda, há muitos anos atrás, eu fazia parte do Ministério de Música da igreja, né, que eu passei grande parte da minha vida, lá em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. E eu comecei a perceber, a gente vai ter um tempo, né, de perguntas e respostas no segundo período, né, dessa programação. Então, eu não vou entrar muito em algumas questões, porque aí a gente pode falar melhor no segundo período. Uma delas é como discernir, como entender essas coisas. Amém? Mas eu comecei a perceber algumas coisas dentro de mim. E eu comecei, então, a orar. Fui orar e o Senhor falou para mim assim, o seu tempo no Ministério de Música acabou. E o Ministério de Música era algo que eu gostava muito, era algo que eu não via na minha mente, eu não via ele como um impeditivo de eu fazer outras coisas, ele não me impedia de fazer outras coisas, ele não tomava o meu tempo de uma maneira que me impedisse de desenvolver em outras coisas. Mas o Senhor simplesmente falou para mim assim, seu tempo no Ministério de Música acabou. E aí eu falei para ele, ok, mas eu falei para ele assim, ok, Senhor, mas então me fala o tempo e o modo de eu fazer essa transição. Percebe? Me fala, Senhor, o tempo e o modo de eu fazer essa transição. Por que eu estou te falando isso, irmãs? Porque não é porque Deus falou com você hoje que amanhã você tem que fazer a transição. Não é porque Deus falou com você hoje que amanhã você tem que fazer a mudança. Porque tem muitas pessoas que Deus fala sim com elas, mas elas ansiosas, queimam largada, deixam um rastro de destruição para trás, prejudicam a vida de pessoas. Por quê? Porque Deus falou comigo, então eu preciso obedecer. Só que você não obedece deixando rastro para trás. Esse não é o caráter de Deus. Deus jamais vai promover você de um lugar para outro, destruindo a vida de pessoas. Colocando pessoas em situações difíceis. Você percebe?
Esse não é o caráter de Deus. Mas, Michela, quando isso acontece, o que é? O que é que a pessoa até pode ter recebido, sim, uma informação legítima do Espírito Santo, mas foi ansiosa, precipitada e queimou a largada. E tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Eu conheço pessoas, irmãos, que fizeram isso. Receberam uma palavra de Deus e fizeram uma transição e largaram um rastro de destruição para trás. Prejudicaram pessoas e depois viveram de doença em doença, enfermidade em enfermidade, pronto-socorro em pronto-socorro. Você está vendo como é sério que a gente está conversando essa noite? Por quê? Porque o caráter de Deus não faz esse tipo de coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te disser que está na sua hora de sair de um lugar, Ele vai anunciar para alguém que está na hora daquela pessoa entrar. Porque Deus não está no negócio de descobrir nada, de deixar nada descoberto. Deus não está no negócio de tipo, meu tempo aqui acabou, fui, meu nome é tchau. E largar para lá e a coisa ficar sem ter alguém ali. Então, uma coisa eu aprendi, irmãs, e eu quero transmitir isso para você. Deixa eu te falar uma coisa, eu sempre fui muito zelosa com tempos e estações na minha vida. De fato, eu não percebo, eu estava tentando puxar na minha mente quantas foram as vezes que eu ministrei sobre isso ao longo da minha vida. E eu nem lembro, porque foram pouquíssimas vezes. Então, eu percebo que hoje, mais madura e mais experimentada, o Senhor, Ele está me trazendo esse tema para eu poder estar, então, compartilhando com o corpo de Cristo. E para isso, tem unção para quebrar julgos na vida de pessoas. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso faz parte do tema. A gente precisa discernir temporadas na nossa vida. Amém? Vão existir temporadas na sua vida que o Senhor vai levantar dentro de você uma palavra específica. E você vai ficar com aquela palavra dentro de você, e onde você for, você vai buscar uma palavra para compartilhar, mas você vai ver que vai ser sempre aquela mesma palavra. Por quê? Porque esse é o tempo, essa é a temporada, essa é a estação de você sempre, aonde quer que você vá, você falar a mesma coisa para as pessoas e trazer liberdade através da unção que você carrega na vida de pessoas. Então, durante o dia, enquanto eu orava, enquanto eu me colocava diante do Senhor, eu percebi dentro de mim que o Senhor está me levantando nesse tempo para poder estar falando sobre esse assunto, para trazer liberdade sobre pessoas, para trazer entendimento sobre a vida de pessoas. Amém, irmãs? E como eu sempre gosto de falar, quem vai receber? Quem quer? Porque quem fecha o coração não recebe, porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Se você não honra, você não recebe. Amém? Então, queridas, eu percebo que eu sempre fui muito zelosa com respeito a isso. Porque eu sempre, desde muito jovem, eu sempre falei com o Senhor, Pai, eu não quero estar no lugar errado, fazendo a coisa errada no tempo errado. Eu quero sempre estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E eu não me importo com que eu precise abrir mão, não me importo. Eu sempre fiz essa oração. Mas, irmãs, essa oração é maravilhosa. Mas e quando chega o tempo de Deus começar a requerer de você e de mim alguns Isaques? Porque até então é oração. Até então você está ali, e eu não duvido que a gente, assim como eu, você, não duvido que a gente esteja em sinceridade mesmo, fazendo essas orações para o Senhor. Mas e quando chega o tempo então do Senhor falar para você assim, para mim assim, lembra daquela oração que você me fez? Lembra? E Ele pedir para que você sacrifique o seu Isaque. Amém, irmãs? Só para a gente poder pensar um pouquinho. Então,
Voltando lá, eu orei e falei para o Senhor, Pai, na época que o Senhor falou isso comigo, sobre o ministério de música, a minha líder confiava muito em mim. Então, quando ela viajava de férias, quando ela fazia alguma viagem, até mesmo ministerial, ela me pedia para poder ficar de olho no grupo, ela me pedia para poder ficar ali, né, naquela supervisão. Ela não chegou a falar diretamente, olha, eu quero que você fique no meu lugar, não. Mas ela confiava em mim. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, ela tinha vindo para o Adora Deus, em São Paulo. Ela estava no Adora Deus, num evento do nosso ministério, chamado Adora Deus. E o Senhor falou isso comigo. E mais uma vez, ela me deu algumas instruções para que eu pudesse, né, ficar ali, naquela supervisão do grupo. E aí, eu fiquei com gelo na minha barriga. Porque eu pensei assim, nossa, ela confia em mim, ela olha para mim, ela me vê como alguém que ela possa confiar, que ela possa trazer refrigério para ela. Quantas foram as vezes que precisou de alguém cobrir uma escala, ela pensava em mim, me perguntava, eu prontamente falava, não, eu vou, me arrumava correndo e ia. Nunca falava não para ela, sempre estava disponível. Então, eu falei para Deus, Senhor, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, mas me ensina, me ajuda a discernir o tempo e o modo. E aí, Ele me deu 3 meses. Ele falou comigo, isso. Setembro desse ano é o seu último ano, é o seu último mês no Ministério de Música. E aí, eu esperei ela voltar. Fiquei orando. E nesse período que eu estava orando, eu falei, Pai, eu te peço algo. Que o Senhor, lá onde ela está, no Adora Deus, que o Senhor fale no coração dela aquilo que o Senhor está falando no meu coração. E assim foi, irmãs. Quando ela voltou, eu pedi um dia para conversar com ela. Nós sentamos e quando eu conversei com ela e falei para ela, expus a ela o que estava no meu coração, ela falou para mim assim, Mi, fica tranquila. Porque o Senhor falou comigo lá. Ele usou uma pessoa e disse, quando você voltar, alguém da sua confiança, que você confia muito, considera muito, dentro do seu ministério, vai estar transicionando. É o tempo dela, dessa pessoa. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque quando Deus fala aos nossos corações, Ele também fala no coração da nossa liderança. Ele confirma no coração da nossa liderança. Irmãs, eu tenho de Deus, eu vou repetir isso para você, porque isso aqui me libertou. Eu coloquei até em vermelho aqui, para eu nem esquecer de falar isso para você. Isso daqui me ajudou muito na minha vida, ao longo da minha vida. Quando Deus te diz que o seu tempo em algum lugar terminou, Ele anuncia para uma outra pessoa que o tempo dela começou. Porque Deus não está no negócio de descobrir nada. Ele não faz isso. Não é do caráter do nosso Pai. Amém, irmãs? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se submeter às instruções do Senhor. Amém? Por exemplo, quando a gente vai para a palavra e a gente vê Elias, a gente vê que Elias, ele fez um grande feito, não é verdade? Ele envergonhou lá os profetas de Baal. Foi aquele grande espetáculo que a gente vê na Bíblia. Depois que ele derrota aqueles profetas, depois que acontece tudo aquilo, Jezabel manda um recado para ele e ele acolhe a intimidação. Amém? Ele acolhe a intimidação. E quando ele acolhe a intimidação, o que ele faz? Ele se encolhe, ele se esconde. E aí, quando ele faz isso, ele pede para Deus que ele quer partir. Que ele quer deixar o ministério. E o Senhor concorda com ele, mas o Senhor, olha como que é o caráter de Deus. Ele fala, mas antes, você vai ungir um profeta no seu lugar, você vai ungir um rei e você vai ungir um sacerdote. E sabe quanto tempo levou isso? 20 anos. Amém? Desde o tempo, porque a gente pensa que foi no dia seguinte, mas não foi. 20 anos depois. Amém, irmãs?
Então, com isso, eu quero entrar aqui e falar um pouco com você a diferença entre tempos e estações. E aí eu vou ler novamente o versículo 21 que diz: é Ele quem muda o tempo e as estações. Tempo, e aí eu vou trazer para temporadas também, né? Vou usar esse termo tempo, temporadas. Tempo, irmãos, temporadas, elas são mais longas. Elas podem durar anos. Temporadas não são períodos curtos. Quando nós falamos de temporadas, estamos falando de processos que podem durar décadas. Amém? Estações são períodos mais curtos. Nós vemos pelas próprias estações do ano, cada uma delas dura o quê? 3 meses, não é verdade? E eu não estou dizendo aqui que as estações, que toda estação na nossa vida vai durar 3 meses. Não estou falando isso, amém? Pode ser que algumas estações na sua vida duram mais tempo, duram mais do que 3 meses. Mas o fato é que existe uma diferença, a Bíblia faz uma distinção entre tempo e estações. Amém? E aí, se a gente percebe que existe essa diferença, o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos nos dedicar em discernir se o que nós estamos é uma temporada ou é uma estação. E quem vai te responder isso? Não é o seu líder, não é seu melhor amigo, sua melhor amiga, é Deus. Todas as respostas que eu e você precisamos receber, está dentro de nós. Já está dentro de você. Amém? Então, nós vamos precisar discernir o que são temporadas e o que são estações. O que nós vamos executar a longo prazo, temporada, e o que nós vamos executar a curto prazo, estações. Amém? Agora, independente se é longo prazo ou curto prazo, a Bíblia sempre vai nos sinalizar a necessidade de perseverança. A Bíblia sempre vai nos sinalizar a necessidade de esperar, de aguardar. Não podemos, meninas, nos mover de forma agitadas ou ansiosas. Por quê? Porque nesse ambiente de agitação e ansiedade, o diabo age. Nós não conseguimos ouvir Deus no ambiente de ansiedade. Nós não conseguimos ouvir Deus no ambiente de agitação. E Satanás se aproveita desse ambiente de ansiedade, agitação. Nada no reino de Deus é do dia para a noite. Amém? Existe a necessidade de se aguardar, esperar pelo processo. E deixa eu te falar, processos são desconfortáveis. Eu falei para você, e falei de uma forma intencional, que há muitos anos eu estava tentando puxar da minha mente. Quando foi que eu ministrei sobre esse assunto? Porque existem assuntos que você vai precisar ter know-how para você falar. Existem assuntos que você vai precisar ter autoridade para você falar. Existem assuntos que você vai precisar ter sido experimentada para você falar. E a gente não pode queimar a etapa. A gente não pode simplesmente achar que já estamos prontas e andar no efeito micro-ondas que o mundo de hoje nos empurra para andar. Amém? Eu amo um pregador, o nome dele se chama Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá escreveu, juntamente com a Kelly Subirá, sua esposa, um livro chamado Flechas. Quem conhece esse livro? Que é um livro que eles escreveram para poder estar auxiliando pais na criação de filhos, mas ele já tinha o desejo de escrever esse livro há muitos anos atrás, mas ele conta que ele precisava ser experimentado, precisava de tempo, só que a gente não quer esperar. A gente recebe uma instrução, a gente recebe um vislumbre daquilo que Deus está querendo apontar para a gente já vai.
É para você acordar. Amém? Aí a gente já vai. Sai desembestada. Depois fica doente. Fica à beira da morte. Tem um troço, um treco, um sei lá o quê, uma ziquezira. E não sabe por quê. Eu estou te dizendo por quê. Meninas, muitos já morreram prematuramente porque não souberam discernir tempos e estações na sua vida. E essa palavra está vindo não para trazer medo para mim e para você, mas para trazer temor ao nosso coração. E para a gente poder acolhê-la com humildade, mansidão e nos despir diante daquele que tem as respostas. Amém? Então, nada no reino vai ser do dia para a noite. Então, existe a necessidade de se aguardar. Deus não te coloca numa temporada para que, ao primeiro sinal de desconforto, você caia fora. Deus não te coloca numa temporada para que, ao primeiro sinal de insegurança, desagrado, cobrança da sua liderança, você caia fora, você invente meu tempo passou aqui. Amém, irmãs? Muitas têm vivido temporadas ou estações em suas vidas somente enquanto estão animadas, somente enquanto estão felizes, somente enquanto está dando tudo certo. E aí, irmãs, dias difíceis vão vir. O dia mau vai vir. A Bíblia fala sobre o dia mau. Falando daqui, por exemplo, daqui da nossa igreja, quantos e quantos dias estávamos Felipe, eu e Sofia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Felipe, eu e Sofia. Detalhe, Sofia tinha 1 aninho. Quando o pastor Nelson enviou a gente para Osasco, a Sofia tinha acabado de completar 1 aninho de idade. Nós estávamos numa cidade estranha para a gente, sem ninguém da nossa família, absolutamente ninguém. Minha mãe não era aposentada, então não podia vir para cá passar tempos com a gente. Ninguém era, minha sogra não era. A madrasta do meu marido, que é uma baita avó para minha filha, não era. Meu sogro não era, meu pai não era, ninguém era. Então éramos nós e nós. E o Senhor conosco. Quantas foram as vezes que nós nos preparávamos em casa, preparávamos uma mensagem, uma palavra poderosa, e quando a gente chegava na igreja, Felipe pregava para mim a palavra poderosa. E eu pregava para o Felipe a palavra poderosa, com o bebê no colo. Foram muitos dias. E aí depois foram chegando as pessoas. Raíba e Luan foram os primeiros, que foram chegando. Depois Bia com o Caio, toda a família deles foram chegando. Foram chegando as pessoas. Mas foram muitos dias. E nós podíamos, irmãs, simplesmente... não é isso... Não. Na verdade, não é nosso tempo ainda não. Vamos voltar para a nossa igreja. Gente, a gente tinha vindo de uma igreja de 1.200 pessoas. Só o Ministério de Música da igreja tinha mais de 100 pessoas. O DI da igreja, Andréia, tinha 400 e tantas crianças. A Andréia trabalhou lá durante muito tempo. 400, quase 500 crianças só no DI da igreja. A igreja toda estruturada, toda maravilhosa, toda... E aí nós passamos 2 anos em Alphaville, em Barueri, que estava começando, e depois de 2 anos viemos para Osasco. Então, a gente poderia ter, num dado momento, sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãs? Porque, preste atenção no que eu vou te falar, quando você está sendo pressionado, quando você está sendo desagradado, quando as coisas não estão indo como você gostaria, a sua alma vai gritar. E ela não vai gritar para você permanecer, ela vai gritar para você soltar.
E aí, a gente fica todo mundo confuso por dentro. Por quê? Porque nesse meio, nesse ambiente de desconforto, a gente fica agitada. E aí, quando a gente fica agitada, a gente não ouve Deus e a gente vai metendo os pés pelas mãos. A gente vai tomando um monte de decisão que não era para a gente tomar. E, irmãs, isso que nós estamos falando aqui vai definir se você vai ser bem-sucedida ou não na sua carreira, no seu propósito. Se quando você estiver diante do Senhor, você vai apresentar as suas mãos e vai receber galardão ou não. Porque é segundo aquilo que nós fazemos por completo, não pela metade. Amém? Aleluia. Então, será que estamos tão firmes na palavra que Deus nos deu? Nos dias maus? Será que a gente está tão firme assim? Porque deixa eu te falar, é Ele quem muda o tempo e a estação. E como é que Ele muda? Ele anuncia isso para mim e para você. Ele te dá uma palavra, dizendo para você, ei, mudou a temporada. Ei, mudou a estação. Então, o que cabe a mim e a você? Nos agarrar firmemente, como um pitbull, nessa palavra. Amém. E aí, será que nós estamos tão firmes assim, nessa palavra que Deus nos deu? Quando, os dias maus vêm, quando a gente está passando por momentos de descontentamento, amém, irmãs? Nós nem sempre vamos viver o que queremos viver. Quase nunca, na verdade, né? A gente vai viver o que a gente quer viver. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer fazer. Quase nunca a gente vai fazer o que a gente quer fazer. Será exigido de nós perseverança em cada fase da nossa vida. Resistência. Amém, irmãs? Então, como nós vamos passar por essas enxurradas de coisas que acontecem, sendo guiadas pelo Espírito Santo? Quando o dia mal vier, como eu vou passar por ele? Sendo guiada pelo Espírito Santo, sendo conduzida pelo Espírito Santo, porque, irmãs, está na temporada errada, está fora da vontade de Deus. Você está comigo? Está fora da temporada, está na temporada errada, está fora da temporada certa, melhor dizendo, né? Corrigindo aqui. Está fora da temporada certa está fora da vontade de Deus. Quando eu estou na temporada errada, quando eu estou na estação errada, eu estou fora da vontade de Deus. Amém, irmãs? Então, são nas temporadas e nas estações que nós somos aperfeiçoadas. Por isso que eu falo, voltando um pouco a falar da nossa história, eu falei de mim, né, mas nós, Felipe e eu, sempre fomos muito zelosos com essa questão de temporadas. Eu lembro quando nós deixamos o Rema. Felipe foi diretor do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá no Rio de Janeiro, durante 4 anos e 7 meses. Eu era vice-diretora dele. E quando o Felipe assumiu o Rema, só tinha uma unidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje tem várias, mas era uma unidade que tinha em Pedra de Guaratiba, um fim de mundo. Que os irmãos, se ouvirem de Pedra, me desculpem, mas eles sabem que é um fim de mundo. Longe pra caramba. Longe do aeroporto, longe de tudo. Você está comigo? Então, o que acontece? Era uma única unidade. Olha a responsabilidade. E ali nós ficamos, nos dedicamos, demos o nosso melhor. Ficamos durante 4 anos e 7 meses. E teve um ano específico. Eu fui dar aula em Vitória do Espírito Santo, foi em 2013 isso. Foi 2014. Eu fui dar aula em Vitória do Espírito Santo. Então, quando eu voltei, eu estava sentindo uma coisa estranha.
Eu lembro como se fosse hoje, eu estava em casa me arrumando, colocando o uniforme para poder ir para a escola, e sentindo algo estranho, uma indisposição para ir para o Rema. E eu nunca tive indisposição para ir para o Rema. Eu sempre amei estar lá na escola. E aí eu comecei a sentir aquela indisposição, fui, mas sabe quando você vai e parece que tem quilos nas suas costas, você vai se arrastando para o lugar? Ó, já estou dando um spoiler para você, de como que você discerne algumas coisas. E aí aí aquela semana toda foi assim. E aí eu fui orar. Fui orar e falei assim, porque eu achava que o erro estava comigo, e eu não achava justo eu ir com aquele sentimento para a escola, porque a escola não merecia que eu fosse para lá com aquele sentimento, os alunos não mereciam, o diretor, que era o meu marido, não merecia, a equipe não merecia que eu estivesse ali com aquele sentimento no meu coração. Então eu comecei a orar e falei, Deus, será que eu estou errada? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E o Senhor falou para mim assim, não, filha, a única coisa que está acontecendo com você é que seu tempo no Rema acabou. Não é tempo mais de você estar ali. Aí eu pensei, vou contar para o Felipe. Aí Deus falou, não vai contar nada para o Felipe. Você fica quieta. Você deixa que eu vou falar com o Felipe. E ó, fiquei na minha. Alguns meses depois, ele começou a conversar comigo e começou a me dizer que ele estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo. E aí ele teve muito cuidado, ele falou para mim assim, amor, não sei, mas eu acho que nosso tempo no Rema está acabando. Aí eu falei para ele, por que você acha isso? Aí ele começou a falar como ele estava se sentindo. Aí eu falei, mas você acha ou você tem certeza? Ele falou assim, na verdade eu tenho certeza. Eu falei assim, amém, porque eu também tenho. Aí falei para ele o que Deus tinha falado comigo. E aí o que nós fizemos, o que ele fez, como diretor da escola, ele orou e foi até a nossa liderança, até o nosso pastor, para falar para o nosso pastor. E a intenção dele, a proposta dele para o nosso pastor, isso era meado do ano, era que na formatura a gente já fizesse a transição, porque a gente começou a orar e Deus colocou o nome de uma pessoa no nosso coração. E ele foi conversar com o pastor, ele falou o nome do rapaz e tudo mais, tudo certinho. Só que, olha só, um detalhe, irmãs, pega isso. Só que o nosso líder enxergava coisas que a gente não enxergava. E o nosso líder nos pediu para ficar até o meado do próximo ano. Aí o que a gente fez? Não, pastor, se vira. Deus falou comigo, acabou meu tempo. É assim que você faz? Nos submetemos ao nosso líder. E falamos com o nosso líder, tudo bem, pastor, nós vamos ficar. O senhor precisa que a gente fique? Nós vamos ficar. Ele, preciso que vocês fiquem, preciso que vocês treinem bem a pessoa, porque eu quero que ela seja muito bem treinada e tudo. Vocês ficam até mês tal? Ficamos, pastor. Porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes a sua liderança está enxergando coisas que você não enxerga. Só que a gente, muitas vezes, não tem humildade para reconhecer isso. E a gente vem cheio de nariz em pé falar com o nosso líder. Quando, na verdade, o nosso líder está enxergando coisas que a gente não está enxergando. Porque sobre a nossa liderança tem uma unção própria para liderar, para apacentar. E quando nós nos submetemos a ela, irmãos, a gente não tem dano. A gente não tem prejuízo. Você está comigo? Amém? Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente está se vendo de uma maneira e a nossa liderança está nos enxergando de outra. Muitas vezes, a gente está achando uma coisa e a nossa liderança tem certeza de outra. Às vezes, a gente não tem certeza de nada. A gente só é teimoso mesmo. E aí a nossa liderança está apontando para a gente. Mas porque a gente é teimoso e quer fazer do nosso jeito, a gente vai e se arrebenta lá na frente. Você está entendendo, irmãs? Amém. Então, o que fazer quando eu não consigo discernir muito bem tempos e estações? Converse com seu pastor, converse com a sua liderança.
Exponha seu coração para Ele. Fale para Ele o que você está sentindo. Seja transparente. Seja vulnerável. Estou me sentindo assim. A unção vai te assistir. A unção que está sobre a vida dele, sobre a vida dela, da sua liderança, do seu líder, da sua líder, vai assistir você. Amém. Confia, porque isso é bíblico. Amém. O que eu estou te falando é bíblico. Eu não estou aqui falando para você, para poder você colocar a sua vida, para que as pessoas tomem decisões por você. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de conselho. Conselho é bíblico. Olha só o que Deus falou. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E tem um monte de gente escolhendo morte. Amém, irmãs? Amém. Você está sendo abençoada nessa noite? Amém. Você está sendo edificada nessa noite? Amém? Essa palavra, ela está vindo realmente, irmãs, para edificar a nossa vida. Amém? Para que a gente possa, então, caminhar durante esse ano de forma segura mesmo. Sabe, queridas, quando você se expõe à unção que está sobre o seu pastor, à unção que está sobre a sua liderança, você amadurece. Sabe essa frase que eu falei para você? Foi o meu pastor que me ensinou isso. Pastor Edmilson. Foi ele que me ensinou isso e eu nunca mais esqueci. Quando Deus anuncia para alguém que o tempo dela está acabando, Ele fala para uma outra pessoa que o dela está começando, porque Deus não está no negócio de descobrir nada. Foi o meu pastor que me falou isso. E eu considerei. E eu falei, amém, pastor. Sabe, o meu marido, Felipe, ele é professor do Rema. Nunca deu aula, mas é professor. Está lá no quadro de professores. Ele nunca almejou isso. Ele nunca buscou, nunca almejou. E o nosso pastor, um dia conversou com ele e falou assim, Felipe, eu gostaria muito de indicar você, para você ser professor do Rema. E aí ele, pastor, eu não tenho desejo de ensinar no Rema. Aí ele virou para ele e falou assim, meu filho, mas eu como seu líder vejo em você potencial para isso e desejo no meu coração indicar. Você pode aceitar porque eu estou te pedindo? Ele, com certeza eu posso, pastor. E ele fez todo o processo. Foi escalado algumas vezes, mas todas as vezes que ele foi escalado, acontecia alguma coisa na empresa que ele não conseguia. Tinha que ser substituído. Mas deixa eu te dizer, um dia esse tempo vai chegar na vida dele. Mas o líder dele falou com ele aquilo que ele não tinha, ele não almejava. E ele falou, pastor, por que o senhor está falando? Eu vou sim, eu vou. Vou me submeter sim. Sabe, irmãos, muitas pessoas olham para isso e falam, que bobagem, que besteira, que puxa-saco, que isso, que aquilo. Eu chamo isso de honra. O que muitos não falam, pensam e ficam de nariz torto quando está sendo dito, quando está sendo falado. Né? Não precisa, tem coisa que você não precisa falar. Mas aquilo que muitos julgam como, que exagero, que isso, que aquilo, eu chamo de honra, porque a Bíblia ensina que é honra. E tem um livro, irmãos, A Recompensa da Honra, que é fantástico. Sabe, eu fui muito recompensada e sou até hoje por causa da honra. Existem coisas que eu só vivi por causa de ter honrado os meus pastores. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus me levou a lugares. Eu tenho certeza absoluta que eu pisei em lugares que o meu coração sonhava desde pequenininha e que pessoas diziam para mim que eu nunca ia chegar lá. Por causa da honra aos meus pastores. Certeza. Então, sabe, abre o seu coração para que você possa amolecer ele. Sabe, irmãs, eu percebo que algumas pessoas aqui estão com o coração rígido para os seus líderes. Amoleça o seu coração.
Você vai ficar dando círculos até quando? Você vai ficar dando voltas no deserto até quando? Você vai até quando ficar vivendo as mesmas coisas? Matando um leão por dia? Vivendo uma vida pesada? Você até você até obtém algumas vitórias na sua vida, mas à base de muito esforço. Você tem se esforçado demais. Eu digo para você, porque você não tem considerado o seu líder. Não como deveria. Porque a honra, ela derrama sobre você algo que te deixa, que faz com que as coisas se tornem mais fáceis. Com que as portas se abram mais fáceis. Amém? Aleluia. Voltando para cá. Então, são nas temporadas, eu já estou concluindo, que nós somos aperfeiçoadas. Erramos, irmãs, quando somos impacientes, quando nós queimamos etapas, quando nós não nos submetemos aos processos exigidos em cada temporada ou estações que nós entramos. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, como eu estava falando para vocês, e renová-los em todo o tempo, por meio da palavra, porque nós temos um adversário que deseja nos confundir. O diabo, ele quer confundir você. O diabo quer dizer para você que honra é bajulação. Porque ele sabe que se você não entrar no fluxo da honra, ele pode furtar muita coisa de você. E vou te falar uma coisa, não precisa me dar nada não, tá? Porque eu não estou pedindo nada para ninguém. Amém. Mas eu também não fico constrangida de pregar aquilo que Deus me manda pregar. Amém. Por imaginar o que os outros estão dizendo. Eu sei que o Senhor está falando com algumas pessoas aqui essa noite. Amém? Então, ele quer confundir você. Ele quer fazer você pensar que você deve permanecer naquela temporada que você está. Que você não deve sair daquela temporada ou daquela estação. Ou ele quer confundir você para que você não entre numa determinada temporada ou estação. E aí, o que fazer? Para onde ir? Qual decisão tomar? Irmãs, a resposta, como eu falei, vai estar sempre dentro de você. Mas a única maneira de você extrair essa resposta de dentro de você, e você não ser confundida pelas suas emoções, você não ser confundida pelos seus desejos, pelos seus pensamentos e pelos seus desejos particulares. A única maneira é se submetendo a Deus e se enchendo da palavra. Olha o que a palavra diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Irmãs, somente a palavra de Deus tem o poder de separar o que é o seu pensamento do que é a instrução do Espírito por dentro do seu coração. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Terapia não faz isso. Palestra motivacional não faz isso. Só a palavra faz. Acabamos de ler. Ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir pensamentos, alma e espírito. Só ela faz isso. Então, irmãs, se exponha à palavra. Se submeta à palavra. Se coloque em posição de humildade diante do Senhor. Amém? Questione mesmo o Senhor no sentido de fazer perguntas para Ele. Você sabia que aquele que pergunta tem resposta? A Bíblia fala que o que busca, encontra. Se você buscar perguntas, você vai ter respostas. Então, quantas vezes eu começo a questionar o Senhor, quantas vezes eu começo a falar com o Senhor, e Ele me responde.
Amém? Então, mas olha só, quando você começar a fazer esses questionamentos ao Senhor, esteja pronta para ouvir aquilo que o seu coração não quer fazer. Aí está o ponto. Você está pronta para ouvir o que você não quer? Você está pronta para Deus olhar para você, à medida que você for perguntando coisas para Ele falar para você assim, ó, solta, isso está te matando. Sua saúde já está comprometida. Você quer morrer antes do tempo? Porque às vezes, irmãs, não é convicção não, é teimosia mesmo. Amém? Às vezes aquilo que nós estamos atribuindo como convicção, não, eu sou muito convicta disso. Eu fui chamada. Muitas vezes não é convicção, é teimosia. Porque o Senhor já tem falado. As coisas já não estão indo muito bem assim. As sinalizações já estão apontando, solta, 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 e a gente está ali agarrada. Às vezes é o contrário. Às vezes Deus está nos direcionando para agarrar algo, mas a gente está fingindo que não é com a gente. Não, eu não. Quem sou eu? Lembra de Moisés? Quem sou eu? Irmãs, quando a gente começa com essas historinhas para o Senhor, quem sou eu? Você só vai ouvir de Deus o seguinte: eu estou contigo. Porque não é sobre você. Eu aprendi que não é sobre mim. Não é sobre a Michela. Não é sobre o quanto a Michela é boa ou não. É sobre Ele. É sobre a capacidade dEle. É sobre a unção dEle. É sobre a graça dEle. É sobre a palavra dEle. Não é sobre mim. Então baixa a bola. Porque não é sobre você. Com todo respeito. Vocês estão vendo que eu estou ficando lady? Sim ou não? Estou ficando. Estou me treinando. Estou ficando uma lady. Antigamente... Estou ficando uma lady. Amém, irmãs? Baixa a bola. Não é sobre você, bonita, embora você seja linda. Daqui eu estou vendo quanto vocês são lindas. Mas não é sobre você. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a capacidade dele em você. Não é sobre a sua habilidade, mas é a habilidade dele em você. Não é sobre você, é sobre ele. Tudo é sobre ele. Não é sobre nós. O Ministério de Música pode... Não precisa o Ministério de Música vir, não. Pode vir só a Bia para poder me dar um fundo aqui. Eu quero falar algumas coisas aqui para você, irmãs. E você julga o que eu vou falar. Amém? Não tem problema você julgar, não. Pelo contrário, você julgue mesmo. Mas tem pessoas aqui que precisam soltar coisas. Tem mulheres aqui que precisam soltar coisas. Como eu falei, você não está sendo convicta, você está sendo teimosa. Você vai esperar mais o quê? Para você largar, para você soltar. Sabe, irmãs, soltar coisas não é fácil, dependendo do que seja. Mas, em muitos casos, é o soltar que vai trazer salvação para a nossa vida. Eu estou falando aqui de vida, de qualidade de vida, estou falando de propósito. O que Deus está falando aqui para a gente é sobre propósito. Então, o Senhor está falando com algumas pessoas aqui sobre soltar coisas. Você vai orar, você vai julgar. Você vai fazer o que o Senhor nos ensinou essa noite. Você vai falar, você vai nele, em Deus, nele, discernir o tempo e o modo. Existem outras mulheres aqui que estão completamente perdidas, não sabem nem o que é tempo, o que é estação, mas você ouviu hoje. Olha que bênção, você veio para você ouvir. Que tempo e estação são coisas diferentes. E para você o Espírito de Deus diz, para que você se empenhe em buscar, entender, compreender
Qual é o momento que você está vivendo? Você está numa temporada que é algo mais longo? Que pode durar décadas? Ou você está numa estação? Você foi chamada para executar algo nesse tempo. É uma temporada que você está ou são estações? É uma estação que você está. Independente se for temporada ou estação, não que não seja importante que você saiba. Se é um tempo mais longo ou se é um tempo mais curto. Mas independente, se for um tempo mais longo ou se for um tempo mais curto, você precisa buscar no Senhor discernimento de como funcionar nesse tempo. Do que você tem que fazer, do que você precisa exatamente fazer nesse tempo. Existem outras aqui que estão adiando. E deixa eu te falar uma coisa. Portas de oportunidades não ficam abertas para sempre. Deus tem sido bom com algumas mulheres aqui. E Ele tem te dado, Ele tem prorrogado tempos aqui. Mas eu vou te dizer hoje, e você vai perceber, porque Deus honra a palavra do profeta. Se você não correr para você entrar naquilo que Deus tem para você, e que Ele vem falando com você, e você vem fingindo, a porta vai se fechar, e você vai ver outra pessoa fazendo aquilo que o Senhor tem buscado em você, para desempenhar nesse tempo. Você vai perder. Vou repetir, Deus tem sido bom com algumas mulheres aqui. Ele tem prorrogado alguns tempos aqui. Mas não vai ser para sempre, irmãs. E hoje eu tenho que te dizer que o tempo está se findando, inclusive. Porque Deus já está falando com você já faz um tempo. E você tem dado desculpas a Ele. Agora não dá por isso, mas eu não posso fazer por isso, mas isso, isso e isso. O tempo de prorrogação está acabando. A porta vai fechar. Não vai deixar de ser feito. Não vai deixar de ser executado. Mas não vai ser por você. Às vezes as pessoas pensam que porque recebem uma palavra, Deus está preso a elas. Não, não. Deus está preso à sua palavra. Deus não está preso a pessoas, irmãos. Deus nunca vai se colocar nessa condição de estar preso a pessoas. Deus está preso pela sua palavra, na sua palavra. No dia que Saul iria ser consagrado perpetuamente, que toda a geração dele perpetuamente ficaria no trono, ele queima a largada. Ele faz aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele sacrifica no lugar do profeta. Ele era rei, a unção que estava sobre ele era para governar, não para sacrificar. Mas o profeta demora a chegar, as pessoas pressionam ele e ele fala para o profeta: porque fui pressionado, então eu fiz. E aí o profeta diz para ele: o que você fez hoje, o seu trono seria perpetuamente colocado, a sua descendência toda. Sabe, se Saul não tivesse feito o que fez, se Saul não tivesse, irmãs, cometido os erros que cometeu, Jesus, a Bíblia falaria que Jesus veio da raiz de Saul, não de Davi. Você já parou para pensar sobre isso? Da raiz de Saul, não da raiz de Davi. Mas então ele faz isso e ele perde aquilo que Deus tinha para a vida dele. Isso é muito sério. Mas Deus vai lá e levanta alguém com coração disposto, disponível, humilde,
para fazer aquilo que o outro se recusou. Sabe, eu tenho uma mulher que eu amo demais, mais. A Kathryn Kuhlman. Ela é um grande exemplo para mim de alguém que amou o Espírito Santo, enfim. E eu sempre fui apaixonada pela Kathryn Kuhlman. E lendo, né, os livros dela, as literaturas sobre ela, ela fala algo assim: uma coisa eu sei, eu não fui nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que Deus chamou para desempenhar o ministério que eu desempenho. Mas Deus pulou todas essas pessoas até chegar em mim. Porque quando Ele chegou em mim, eu disse sim. As anteriores disseram não. Eu tenho certeza que o ministério que eu estou cumprindo era para ser um homem a fazer. Porque o meu corpo todo dói. Porque eu passo 16 horas pregando. Eu passo horas e mais horas com os braços estendidos, orando por pessoas enfermas. E quando eu chego na minha casa, eu chego com o meu corpo todo dolorido, os meus ossos doem. Porque em mim mesma eu não tenho estrutura para isso, porque era para ser um homem a fazer isso. Mas Deus pulou 1, 2, 3, eu tenho certeza. Deus está chamando pessoas, irmãs, nesse tempo, para abrir mão mesmo, para entrar nas temporadas que Ele tem proposto, nas estações que Ele tem proposto. Não pensa assim: meu Deus, por que eu vim nesse culto? Que coisa séria. É para você vir mesmo, era para você estar aqui. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu sei o que eu tenho feito. O zelo que eu sempre tive tem sido aumentado ainda mais. Tem dias, irmãs, que eu estou na minha casa, que Deus fala comigo: vem, eu vou para o meu quarto. E chegando lá, eu sinto dores, eu sinto angústias que nem minhas são. Eu sinto tanta coisa. Essa semana mesmo eu tenho sentido tanta coisa. Dos alunos que eu estou ensinando. Tantas pressões, tantas coisas. Mas sabe, queridas, o que eu aprendi? Aquele que bota a mão no arado não deve voltar atrás. Algumas precisam soltar urgentemente, para você não morrer antes do tempo. Outras, Deus está prorrogando. E as que estão perdidas, Deus está falando: vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, se achegue a mim. Encosta a sua cabeça no meu peito, como João fez. Descanse em mim, busca de mim, puxa de mim as respostas que você precisa. Amém? Você pode ficar de pé?